Então, primeiro queria parabenizar os estudantes de medicina do Rio Grande do Norte pela iniciativa. É muito bom ver jovens querendo discutir coisas da profissão para além da ciência, mas também incluindo a dimensão subjetiva e humana. Isso é que é o diferencial, um diferencial muito importante na construção do novo profissional. Eu sempre digo aos meus alunos assim: quem é o melhor médico que você já foi? Se você perguntar a qualquer pessoa qual o melhor médico que você já foi, dificilmente ela vai responder que o melhor médico foi que fez a receita correta ou que fez o exame mais adequado. Na maioria das vezes, elas vão responder que o melhor médico foi aquele que melhor acolheu, que melhor ouviu. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai dizer aqui hoje. A medicina, como profissão, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, ela foi se tornando uma prática muito biofísica, se atentando muito à dimensão biológica e se afastou da dimensão emocional e subjetiva. Essa era uma medicina, principalmente no século XX, né, muito tecnicista, muito cheio de intervenções, e foi sendo demonstrado cada vez mais que esse tipo de medicina não dava conta das demandas que chegavam no consultório. As pessoas estavam demandando cada vez mais serem escutadas, as pessoas estavam demandando mais serem escolhidas, acolhidas, compreendidas. Até porque, durante o século XX, houve uma mudança no perfil epidemiológico. Nós deixamos de ser um país que tinha somente problemas infecto-contagiosos, que é característico dos países subdesenvolvidos, e passamos um período de transição epidemiológica, onde passamos a ter também muitas afecções crônicas. Isso significa que nós passamos a ter muitos pacientes que vão viver e conviver com a doença. Não vão ter uma doença aguda que vai se resolver ou pela morte ou pela cura rapidamente. São pessoas que vão conviver com isso. Então, exigem do profissional uma competência na relação médico-paciente muito maior. O que isso tem a ver com amizade? Você pode se perguntar. Porque por duas vias diferentes, a importância do cuidado das relações humanas se faz cada vez mais premente. Uma, pela via do desenvolvimento da própria medicina, que passa dessa medicina tecnocêntrica, intervencionista, para uma medicina biopsicossocial, integralista, uma necessidade de desenvolver um método clínico centrado na pessoa, de ter atendimentos singulares, individualizados, acolhendo a demanda específica daquela pessoa. Por outro lado, a gente tem um cenário, principalmente no Brasil, que por muitos anos vocês saem de uma vida extremamente competitiva, né? Os estudantes, a gente sabe que no Brasil, e não só no Brasil, em várias partes do mundo, o curso de medicina é um dos mais rigorosos para a sua entrada, os mais disputados, talvez pela escassez de curso, talvez também pelo interesse das pessoas que buscam o curso serem pessoas que estudam, que têm muitas notas altas. Então, normalmente, o aluno que entra no curso de medicina, ele é um dos melhores, já vem sendo um dos melhores alunos da sua turma no passado. Só que, ao entrar no curso, você se depara com todos os melhores, né? Não só você, como vários outros. Nesse momento, você já não se destaca mais como você se destacava lá na sua escola de origem, porque agora tem muitos com o mesmo perfil. E isso pode estimular e agravar uma relação de competitividade, que muitas vezes é estimulada também pelos professores, estimulada pelo programa pedagógico, e que precisa ser bastante cuidado. Por quê? Porque esse tipo de comportamento competitivo, extremamente pronto para vencer uma batalha, apesar de ele colocar pronta para uma resposta
a qualquer momento, ele também lhe retira da condição de construção de outra coisa que é tão importante ou mais do que a competição, que é a cooperação. Nenhum de vocês, ao se formar, vai trabalhar sozinho. Nenhum de vocês, ao se formar, dará conta de acolher e de assistir e de acompanhar nenhum paciente abstendo de todas as demais profissões ou dos demais colegas. Cada vez mais, o trabalho multidisciplinar, o trabalho em equipe, precisa ser desenvolvido. E, para isso, isso não se faz através da competição. Isso se faz através da compaixão, da amizade, de laços afetivos, da confiança, que são opostos à extrema competitividade, são opostos à medicina intervencionista e tecnocrática. O que está sendo desenvolvido cada vez mais é uma compreensão do método clínico centrado na pessoa. Isso quer dizer que o sujeito que você atende, ele é uma pessoa que precisa ser compreendida na sua singularidade e que você também, como profissional, é uma pessoa que precisa se respeitar dentro da sua própria competência e da sua própria limitação. No método competitivo, na proposta competitiva, se privilegia a autocrítica, como se a autocrítica fosse um elemento importante para alcançar a melhor performance. Os estudiosos da autocompaixão e da compaixão, e aí eu convido vocês a conhecerem a teórica Kristin Neff. Kristin Neff é uma professora da Universidade de Massachusetts que estuda especificamente a autocompaixão. Tem alguns TEDs dela disponíveis na internet, sugiro que vocês busquem, e ela mostra que a compaixão e a autocompaixão, elas são incompatíveis com a autocrítica, uma vez que a autocrítica baixa a sua autoestima, lhe coloca sempre em comparação com o outro, e não produz uma possibilidade de avanço. Quando a gente desenvolve a compaixão, a gente acolhe os nossos limites, consegue se dar as mãos, né, nas nossas competências e nas nossas, ainda, dificuldades, e consegue avançar muito mais. Parece paradoxal, há uma compreensão, quando a pessoa não compreende muito o conceito da compaixão e o conceito da autocompaixão, pode confundir isso com egocentrismo, com egoísmo, com arrogância, né? E não é verdade. Quanto mais compassivo você é consigo mesmo, mais capacidade de compreensão você tem do outro. Isso é mais ou menos assim. Quando uma pessoa tem um problema, você acaba de cometer um erro. Um dos exercícios que a gente convida você a fazer é: coloque-se de frente para si mesmo, olhe nos seus olhos, escute a sua queixa e veja como você reage a essa queixa. Você é capaz de reagir à sua própria queixa? Como você reagiria um melhor amigo contando uma dificuldade a você? Se você consegue reagir desta forma, se tratando como um melhor amigo, é porque você está desenvolvendo a compaixão e a autocompaixão. Se você é cruel consigo mesmo, bastante rígido, usa algumas palavras bastante felinas contra si mesmo, você está ainda no modelo da autocrítica que faz só rebaixar a sua autoestima. Vou dar um outro exemplo. Digamos que agora eu perguntasse a vocês aqui quais são as pessoas que você mais ama e considera. Quanto tempo você levaria para colocar o próprio nome nesta lista? Provavelmente não estaria ali. No entanto, eu não sou de uma religião específica, não tenho uma religião, mas tenho muito respeito pelas religiões. E se a gente pensar num dos mandamentos mais importantes que tem,
é amai ao próximo como a ti mesmo. Isso significa um convite para primeiro se amar, depois amar os outros. Não há possibilidade de você ser efetivamente amigo do outro se você não é amigo de si mesmo, se você não ama a si mesmo. Então, o que eu estou costurando aqui para a importância da amizade é uma amizade que vai além do servilismo ao outro, né? E colocando para vocês muito claramente que dificilmente você vai ser um bom médico para o outro se você não cuida de si e das suas relações e da qualidade das emoções que você permite entrar no seu corpo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, a raiva é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Se nós nutrimos de raiva, de mágoa, de competição, é esse tipo de alimento que nós estamos trazendo para a nossa alma. Se nós estamos nos nutrindo de compartilhamento, de cooperação, de acolhimento, de compaixão, de confiança, de gratidão, de alegria, nós estamos também desse alimento que nós estamos nutrindo. O que nós vamos dar ao outro depende do que a gente permite entrar em nós. Então, o convite que eu faço de reflexão a vocês como futuros médicos é um convite assim, que médico você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que é assustadoramente competente, mas que todo mundo tem medo dela? Ou você quer ser a pessoa que a sua avó diz assim, olha, eu gostei tanto daquele médico, ele olhou para mim, ele me compreendeu, ele perguntou por mim, ele olhou nos meus olhos. Então, essa resposta vai dizer qual o seu compromisso com a sua vida. A vida é muito mais do que somente os livros. A construção das relações que vocês estão fazendo agora, durante esse período da faculdade, será fundamental para o resto da sua vida. Os 6 anos do curso de medicina são anos de muita exigência. E muita gente vive esses 6 anos esperando que o último chegue, como se a sua felicidade não estivesse no aqui e agora, no presente. Só há um lugar onde pode existir a felicidade, é aqui. Ela não está nem no passado, nem no futuro. E quando você está, mesmo aqui nessa live, mas olhando no celular, pensando no que você vai fazer amanhã, fazendo programação para as suas férias, você não está nem aqui nem lá. E dificilmente isso pode ser entendido como a possibilidade de ser feliz. Porque só existe a possibilidade de ser feliz aqui e agora. Vocês estão vivendo 6 anos da sua juventude juntos. Mesmo que no futuro você desenvolva essas qualidades, você estará perdido um grande tempo de construir relações que são fundamentais para a sua vida. Que você vai se lembrar com muita felicidade desses dias, por mais que nesse momento eles lhe pareçam muito difíceis. Então não percam a oportunidade desse tempo juntos para construírem afetos, para construírem histórias, para construírem vivências, porque elas serão o seu patrimônio quando vocês estiverem muito mais velhos. Detenha-se qualquer tempo da sua vida a conversar com alguém acima de 80 anos. O que eles vão conversar com você? O que ele mais vai conversar com você são as histórias que ele vai contar das coisas que ele viveu. E das coisas que ele viveu com a sua idade. Vocês estão num coletivo, vocês já construíram a competição para entrar aí, vocês já entraram. Não precisa mais competir. Tirem a faca dos dentes. Desarmem-se. Botem as armas no chão. Todo mundo erra. Julgue menos, porque o julgamento afasta. A compaixão aproxima. Lhe coloca junto do outro. Se o outro não está em condição de vencer um obstáculo e você sim, dê as mãos para que ele possa passar por esse obstáculo, porque em um outro momento você também precisará.
Como eu falei, não há possibilidade do trabalho individual quando a gente trabalha com saúde. E a revolução que houve na medicina nas últimas décadas, principalmente com o advento da medicina centrada na pessoa, com o crescimento da medicina da família, com o crescimento da compreensão psicossomática e da compreensão da dimensão biopsicossocial, mais do que nunca, precisamos nos ver rígidos, firmes, mas ligados, afetados pelo outro. Ser afetado é permitir que entre o afeto. E isso se dará quando a competição tiver sido deixada de lado e tiver sido acolhido, então, a possibilidade de enxergar a si mesmo e enxergar o outro tal como ele é, sem que a gente faça desse exercício um momento de desprazer, porque isso pode ser feito com muito amor, com muita delicadeza, com a construção de laços muito sólidos. Tenho certeza que vocês, ao se formarem, evitarão imensos esforços para reencontrarem-se ao longo dos próximos anos, voltando a reconhecer as coisas vividas nesse período. Então, não deixe para lembrar amanhã que hoje foi bom. Faça o dia de hoje bom. Transforme as dificuldades nesse momento, com a pandemia, por exemplo. Eu sei que há a suspensão das aulas, há um manejo da ansiedade de forma distinta de uma pessoa para outra. Faça com que todos esses obstáculos fortaleçam ainda mais os laços que vocês desenvolveram ao longo desses poucos anos que já estão juntos e dos outros todos que terão ao longo da sua vida profissional. Tenho certeza que vocês não perderão nada com isso, só terão ganhos. E isso fará desse momento um momento muito especial, que será lembrado com muito carinho, com muito amor por vocês, por toda a vida. Lembrem-se que as desavenças, as dificuldades, elas podem parecer muito grandes no momento que estão sendo vividas, mas elas são só um momento, e tudo passa. Se eu geralmente pergunto assim, quanto tempo você pensa em viver na vida? 80 anos? 90? Quanto tempo, se essa vida de 90 anos fosse esticada numa fita de filme, num filme do cinema, num rolo de filme, em 2 horas de filme, quantos quadrinhos efetivamente esse problema que você está vivendo agora ocupará ao longo, se esses 2 horas representarem os 90 anos de vida? Talvez nenhum quadro. Mesmo esses meses da pandemia que hoje parecem eternos, eles ficarão pequenos ao longo dos 90 anos da sua vida. Então, se a gente olhar as coisas com perspectiva, nenhum problema será grande o suficiente para desabar a esperança, para impedir a construção de afetos, a construção das amizades, a solidariedade, a cooperação, que são muito mais interessantes do que a competição. Na competição, um sempre ganha, mas o outro perde. Não há possibilidade dos dois ganharem. Na competição, você precisa evitar um esforço para fazer uma jogada de forma que o outro erre. Na cooperação, normalmente não se marca ponto, a brincadeira não termina, ela pode recomeçar a cada encontro, mas ninguém marca ponto, todos ganham. Então, o convite que eu vim aqui hoje fazer para que vocês produzissem uma reflexão era o quão preciosos são esses anos na vida de vocês, por que não podem desperdiçá-los e como fazer para potencializar esses anos de forma não só a construir um médico que se diferencie dos demais, porque conseguiu não só do ponto, porque não adianta você fazer com o paciente se você não faz consigo mesmo. A verdade da sua
ação, da sua relação médico-paciente, passa pela construção de valores também pessoais que fazem com que você desenvolva a relações saudáveis, não só dentro do consultório, mas com as pessoas que trabalham com você, com os amigos que você foi construindo ao longo da vida, com os colegas da faculdade, de fora da faculdade, da vida. É esse interesse genuíno pelo outro que possibilitará você a encontrar a forma adequada de atender o paciente, como está sendo requerido na medicina, na metodologia centrada na pessoa, observando a singularidade de cada uma dessas pessoas e para que, de fato, você possa atender ao que está sendo solicitado naquela consulta. Então, cuidar das relações pessoais, da qualidade das suas emoções, é cuidar também do futuro profissional, da pessoa, porque você não se separa de quem você viveu aqui e do que você vai viver lá. Você leva para onde você vai. Então, parabéns pela iniciativa de discutir a amizade. Eu acho que, retomando a pergunta inicial, né, a importância da amizade, da construção da amizade para o estudante de medicina, eu acho que é para qualquer pessoa, na verdade, né, o cultivo da amizade é algo que exige perdão, porque todos nós um dia vamos errar, inclusive os amigos, óbvio, não dá para poder ser só amigo de quem é gente boa, porque se for assim, a gente, significa que a gente não tem intimidade com essa pessoa, a gente não chegou perto, né? A gente só briga com quem a gente tem intimidade. Por que a gente briga? Porque a gente cria uma expectativa quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não gostaria que ela tivesse determinadas atitudes. E às vezes, quando ela tem essas atitudes, a gente se zanga, que ela não deveria ter. Isso significa que você desejava que ela tivesse, portanto, um comportamento que fosse como você queria. Mas esquece que você também vai desiludir essa pessoa em vários outros momentos da vida. A construção de intimidade, a construção de amizade inclui a possibilidade de conhecer o outro para além da superficialidade. A construção de intimidade significa que você vai ultrapassar essa superficialidade e vai conseguir encontrar no outro as coisas boas e as coisas não tão boas. Não tem ninguém aqui que seja só bom ou seja só ruim. Todos nós temos um desejo de sermos bons e cometemos erros. Uma amizade verdadeira precisa contemplar os dois lados. E vocês, nessa convivência ao longo dos 6 anos, acabam sendo expostos a ruídos de comunicação, a situações de conflito, que muitas vezes, se não tratadas com a compaixão que eu falava necessária, com esse acolhimento humano necessário, podem trazer disrupturas que são absolutamente perda de tempo. Se você pensa numa vida, como eu falei, num rolo de cinema de 2 anos, num filme de 2 anos, representando de 2 horas, representando os 90 anos da sua vida. Você vai ver aquele pedacinho ali que está ali irritando tanto, como uma coisa tão pequenininha que não merece que você desperdice esse tempo para poder se alimentar de sentimentos que não vão ser benéficos para vocês. Então, eu deixo aqui 3 frases, né? Uma é que, eu já falei, cuidado que a mágoa, o ressentimento e o ódio é um veneno que você bebe para que o outro morra. O outro pode nem saber que você está bebendo, só quem está se envenenando é você. Por outro lado, se alimentar de bons alimentos, de bons sentimentos, como a compaixão, a contemplação, o afeto, né, a afeição, o amor, lhe purifica, faz um detox de todo esse sentimento, lhe permite ter muito mais energia para continuar vivendo. E lembrar que a vida, ela é feita para que a gente seja, ela deve ser
conduzida de forma a ser feliz, e a gente só é feliz agora. Cuide do seu presente, cuide das relações que vocês estão construindo agora. Elas serão muito importantes para a sua vida. No dia da formatura, você com certeza ficará muito emocionado de estar se afastando dessas pessoas que vocês conviveram por 6 anos. Então, aproveite esses 6 anos para construir relações sólidas, duradouras, importantes, porque você vai precisar delas para se retroalimentar ao longo do seu futuro. E lembre-se, ninguém trabalha sozinho. A competição precisa ficar fora dessa relação. A gente precisa desenvolver cada vez mais a cooperatividade, a solidariedade, porque só assim, no coletivo, é que a gente vai ultrapassar os problemas de hoje e de amanhã, e os que virão. Eu falei por 30 minutos sem parar. Eu não sei se vocês vão abrir para fazer alguma pergunta antes de passar para outra professora, mas gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês e dizer que estou aberta se alguém quiser fazer alguma consideração, algum convite, alguma pergunta nesse momento. Tá bom, João Paulo? Perfeito, professora, magnífico. A gente teve só uma pergunta no chat, se você puder responder, de Bianca. Ela perguntou, como podemos fazer para driblar a competitividade e tornar o ambiente da faculdade mais leve? Pois é, esse é um dilema que equivale como fazer para mudar uma uma medicina biomédica, biofísica, para uma medicina centrada na pessoa. Quanto mais vocês estudarem o método clínico centrado nas pessoas, você vai ver na pessoa, você vai ver que a convocação é essa. A convocação é de cooperação, é de discussão de caso clínico coletivo, de construção de assertividades com base no conhecimento de todos. Né? Então, quanto mais nós, na espiral cognitiva, né, com o brainstorm, a gente começar cada vez mais buscando essa cooperação, essa solidariedade, a gente minimiza as adversidades e a competitividade. Eu acredito que a próxima professora que virá falar, a professora Terezinha, ela vai falar especificamente sobre estratégias. E aí é possível que ela responda melhor essa pergunta com a fala dela. Teve alguma outra pergunta? Mas eu achei muito bonito que vocês produzissem uma live pelos estudantes de medicina com esse tema. É super importante se preocupar com isso, porque mostra que vocês já estão comprometidos com outro tipo de exercício profissional também, porque nós vamos trabalhar como somos, e não como pensamos. Queria agradecer. Nossa, professora, muito obrigado pelas palavras, e não só pelas palavras também, por toda a apresentação, a sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo por toda essa reflexão que você trouxe. Que bom. Muito prazer estar com vocês. E estou à disposição de vocês quando precisarem, tá bom? Beijos e tchau, tchau. Bom trabalho aí com a professora Terezinha e com a continuidade, tá bom? O prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde. Quero parabenizar o grupo, o Centro Acadêmico Flor do Deserto, Flor no Deserto, pelo convite. Foi muito em cima, mas eu aceitei o desafio. E é impossível falar de estratégias pedagógicas sem falar de psicodinâmica. E eu vou, de uma certa forma, organizar os dados, né, trazidos pela professora Mona Lisa. Eu achei a palestra dela incrível, e eu vou fazer assim, uma orientação, né, uma sistematização, vamos dizer, de alguns dados.
A ONU, em 1946, ela define saúde. E ela, quando define saúde, ela não define saúde como ausência de doenças, mas ela define saúde como um bem-estar biopsicossocial. A Lei de Diretrizes de Bases, eu ainda não estou entrando nos slides, tá, João Paulo? A Lei de Diretrizes de Bases de 1999, ela determina a construção de um futuro profissional de saúde com algumas características, entre elas características reflexivas, características de gestão, características de cuidado, coisa que até então o sistema de graduação em medicina, que era feito pelo modelo flexeriano, não dá conta. Então, alguns anos depois, alguns anos, talvez uns 10 anos, 100 anos depois, parece, nós temos o relatório Flexner, nós temos o relatório Frank, que traz justamente não só a questão do interdisciplinar, mas o que é saúde, né? Vai tentar estudar o conceito de saúde. Muito bem. Em 1999, a Escola de Medicina e Cirurgia das escolas federais começa a fazer uma mudança nos seus projetos pedagógicos. Nós começamos em 99 pelo internato e depois passamos para os 2 outros ciclos da medicina. Então, as humanidades hoje entram dentro do currículo médico, através da psicologia médica, através da antropologia médica, através da história da medicina, através da psicossomática e através de várias outras disciplinas, tanto obrigatórias como as eletivas. A Faculdade de Medicina e Cirurgia ela tem uma característica, porque ela foi fundada pela escola homeopática. Então, o fato dela ter sido fundada por uma escola homeopática e ela trazer a questão do humano, né, do sujeito, então ela traz isso, já modifica, vamos dizer assim, a formação da identidade do futuro profissional de saúde. A disciplina de homeopatia é uma disciplina obrigatória, que os alunos muitas vezes ficam meio perdidos, mas que cada vez mais eles vêm valorizando, porque nós vamos entrar justamente na saúde integral, na saúde integrativa. Então, esse é o próximo núcleo que nós estamos tentando organizar. Se você puder passar os slides, eu agradeço agora. Agradecendo a Chapa Flor, no deserto e não do deserto. O convite feito pelo João Paulo. Pode passar. Bom, por que eu resolvi estudar a amizade? Essa foi a minha tese de doutorado, e eu só pude atender ao pedido do João Paulo por causa que eu tinha os slides ainda da tese, que foi defendida em 2016, 2017. Então, a amizade é uma relação afetiva, sem características românticas sexuais entre 2 pessoas, se nós pegarmos a genealogia da amizade. E quem tem um livro sobre as genealogias da amizade ao longo da história, é o Francisco Ortega, que é um filósofo que está no Instituto de Medicina Social da UERJ. E a amizade ela tem qualidades e funções que reaparecem nesse mundo atual. Quer dizer, esse mundo, antes de nós termos o isolamento social da Covid, né, nós já tínhamos a questão do isolamento social. Quer dizer, as famílias já tinham mudado as suas estruturas, né, cada vez as pessoas estavam mais sozinhas e cada vez mais os instrumentos tecnológicos estavam sendo usados. Então, a Covid concretizou, vamos dizer assim, algo que já vinha acontecendo e que nós estávamos sem saída para essa situação. Pode passar. Bom, como é que aconteceu o Dia da Amizade? Né? Hoje é o Dia do Amigo, então a celebração da amizade foi proposta em 58 com o lançamento do programa do Sputnik, um estudo da superfície terrestre e a preparação do primeiro voo espacial tripulado. Então, a chegada do homem à Lua, em 69, muda, né, a era que nós estávamos vivendo, e nós entramos na era planetária.
Em 20 de julho de 69, o médico argentino Henrique Ernesto Febraro considerou que esse feito, essa chegada à Lua, era um símbolo de que o ser humano atingia objetivos impossíveis. E, por isso, nós, semelhantes, deveríamos nos unir, sistema global. Então, ele escreveu 4.000 cartas em vários idiomas e enviou a vários países enfatizando esse tema. Assim nasce o Dia do Amigo. Pode passar. Bom, existem 2 produtos dessa tese minha de doutorado. Uma é o livro Amizade na Ágora Contemporânea, né, que, na verdade, o título final da minha tese se chama A Pedagogia e a Andragogia da Amizade como Dispositivo no Ensino Médio. Pode passar. E o artigo que você achou, né, publicado na revista Cuidado é Fundamental, né, que mostra o experimento pré-teste em que as atividades na educação, formação e ação na saúde precisam incluir o sentir e o querer dos discentes. Quer dizer, porque se nós pegarmos um ensino rígido, um ensino vertical, se nós não tivermos um ensino horizontal, então os alunos não sentem nem desejam, os alunos apenas obedecem. Então, para isso, os docentes precisam atualizar suas competências existenciais e socioprofissionais. Então, esse foi o artigo que você leu. Você e acho que alguns colegas seus. Pode passar. Então, como é que o tema surgiu? Amizade, estudar amizade. Estudar amizade é algo muito complexo e muito difícil. Como é que isso aconteceu? Então, eu dou a data de 1999 até 2016. O que eu encontrava em sala de aula a partir do momento que eu me torno psicanalista e que eu já venho com uma história pessoal profissional em que eu me preocupo com o sujeito que se apresenta com sinais e sintomas a mim. Então, eu era endocrinologista e a pessoa que me procurava já trazia um pouco da sua história de vida. E essa preocupação com a história de vida do sujeito, né, me levou a fazer uma mudança profissional que me levou a uma formação psicanalítica. E dentro de uma instituição, dentro de uma universidade, eu precisava ser especialista, me tornei psiquiatra, e precisava também usar os instrumentos que a psicanálise me dava para poder chegar perto dos alunos. Então, eu fiz grupos de reflexão, eu também atuei, como é que se diz, com o Grupo Balint. Então, eu fui trazendo várias estratégias para poder me aproximar desses alunos. Consciência corporal e por aí vai. Pode passar. João Paulo? Opa! Bom, a primeira vez que eu escutei o tema amizade foi uma aluna de medicina que me enviou um e-mail no final da sua formação como médica. E eu fiquei muito surpresa, porque ela me traz o seguinte: acho que não saberia escolher as palavras certas para agradecer-lhe todo o apoio que encontrei em ti ao longo do caminho tortuoso que foi esta faculdade. São realmente poucos os professores que admiro, mas este é certamente um sentimento que tenho em relação a você, a qual se soma, acredito, a amizade. Vamos continuar a construir coisas boas juntos, a começar pelo artigo, que virá fruto da monografia. Sei que você não sairá do meu pé enquanto não fizermos isso, melhor para mim. Continue batalhando, pois essa é exatamente a sua índole. Os desafios são muitos na querida Escola de Medicina e Cirurgia, mas você sempre dá um jeito. Principalmente, nunca deixe de ouvir os alunos. Acho que isso é realmente essencial. Eu não vou dizer o nome da aluna, que se forma em 2006, que hoje é mãe, tem 2 filhos, eu acho que 2 filhos. Ela é uma excelente médica de família, já é professora, e ela é autora do trabalho de conclusão de curso, que já está publicado nos Cadernos Brasileiros de Medicina, em 2007, que é o ensino da saúde coletiva na Escola de Medicina e Cirurgia, publicado nos Cadernos Brasileiros de Medicina. Então, aí nasceu a questão da amizade. Quer dizer, quando ela fala nessa amizade, isso me impactou muito. Pode passar?
E aí, a partir de 99, usando essas estratégias, grupo de reflexão, consciência corporal, experiência Balint, eu comecei a perceber que eu cada vez mais chegava perto dos alunos e eles diziam: queremos professores amigos. Em 1999, houve uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases e as disciplinas eletivas tiveram um certo número para ser incluída dentro do projeto pedagógico. E a disciplina de medicina psicossomática começou a ser coordenada por mim. Eu comecei a participar também do ensino na psicologia médica e, atualmente, eu também participo das práticas integradoras 5, em que os alunos saem do ciclo básico com vamos dizer assim, uma dissociação das disciplinas do básico e entram no ciclo clínico. E, nesse momento das práticas integradoras, né, é o momento que você consegue organizar e ajudar a eles a refletirem e organizar aquilo que eles têm dentro de si de aprendizado. Pode passar? Então, está aí a amizade, né? Essa amizade que precisa acontecer entre o docente e o discente, do cuidador, que é o docente, e aquele que vai ser cuidado, que é o discente, né? Na verdade, o professor, ele é um tutor, um preceptor, um supervisor, um mentor, né? E aí fica uma pergunta: o professor também não tem uma função terapêutica? Né? Ele também não tem essa função de ouvir o aluno, de entender se esse aluno está vivendo um conflito, qual é a dificuldade dele? E será que o professor não tem essa função também? E foi aí que surgiu a questão da pedagogia da amizade. Né? Uma pedagogia com escuta, com compreensão, com diálogo, e nada mais é que uma tecnologia leve. Então, nós temos, no primeiro ciclo e no segundo ciclo, nós temos esse eixo das humanidades, com a psicologia médica, com a medicina psicossomática, e que ainda não é possível, pelo menos dentro da Escola de Medicina e Cirurgia, nós termos essas humanidades estendidas até o internato. Mas já temos algumas disciplinas, como cuidados paliativos, espiritualidade, antropologia médica, história da medicina. Aos poucos vai se inserindo várias disciplinas que se preocupam com o sujeito, aquele sujeito que adoece, por que adoece, por que essa doença, ela várias vezes, ela volta, né? Por que ele repete esse adoecer, e com isso a gente pode usar a estratégia do Balint, da experiência Balint, para essa compreensão. Bom, pode passar. Bom, agora a gente precisa entender a diferença entre pedagogia e andragogia. A pedagogia é quando o professor, ele decide tudo. Ele diz como vai ensinar, como ele vai avaliar a aprendizagem, que é uma relação vertical. E a andragogia, ela é uma relação horizontal. Por quê? Porque na andragogia nós vamos pegar adolescentes iniciando a fase adulta, que é o momento do amar e trabalhar. Então, você tem de ver as características desse aluno para ser um facilitador para que esse aluno consiga obter aquilo que a sociedade determina que ele precisa ter, que é um ofício. Então, essa é a andragogia, é uma forma diferente da pedagogia, que você apenas ensina e que hoje já não é bem assim no primeiro e segundo ciclo. Você já ajuda esse aluno, desde lá do fundamental, à reflexão, né? E o que os professores precisam entender é o que se chama de adultecer, ou seja, que esses alunos, quando eles entram na faculdade, eles ainda são adolescentes, eles ainda têm características adolescentes, e que essas características adolescentes precisam se integrar para poder eles entrarem no processo de adultecimento e poderem formar a sua identidade profissional, nesse caso, uma identidade médica. Como a colega falou, o conviver entre colegas e o conviver com uma formação em que você
descobre que você não vai atuar sozinho num campo de saúde, que você vai ter um enfermeiro, que você vai ter um assistente social, que você vai ter uma fonoaudióloga, que você vai ter um fisioterapeuta, faz com que você aprenda a não competir, mas a interagir. Ou seja, para a saúde acontecer, é preciso uma interação entre os alunos, com os alunos, entre os discentes e docentes, e entre a equipe multiprofissional. Pode passar? Então, a questão norteadora da tese foi se a amizade seria um dispositivo didático na pedagogia e andragogia no ensino médico. E o que nós fizemos, né? Eu tive uma orientadora e uma tutora. Eu tive uma orientadora, eu tive um orientador, um co-orientador e uma tutora em Portugal. Então, nós usamos, os questionários de McGill para avaliarmos a qualidade da amizade. Pode passar? Eu não vou trazer aqui o resultado da pesquisa, porque ela ainda não foi publicada, por falta de tempo. Mas nós conseguimos 56 estudantes, que foi pouco, no universo de 100, em que nós usamos um perfil sociodemográfico, os questionários de McGill e perguntas indutoras, e procuramos, nessa pesquisa, as marcas pedagógicas da amizade. E por que nós procuramos essas marcas pedagógicas? Porque nós precisávamos entender como é que nós alcançaríamos, atingiríamos uma identidade multicultural, já não é mais multidisciplinar, porque nós já estávamos falando em saúde global. Então, como nós já estávamos falando em saúde global, que foi o que eu mais aprendi quando fui para Portugal, a questão dos meninos, eu chamo dos meninos, né? Do intercâmbio, então eles traziam para nós já essa questão do que eles aprenderam, do que eles avaliaram fora do país deles. Então, não só fora do país, mas também é um momento em que, em sala de aula, nós temos alunos de todo o Brasil. Então, é uma mistura cultural muito grande. Pode passar? Então, a conclusão dessa tese culmina na afirmação que os alunos não só identificam a amizade como um elemento na constituição de sua identidade pessoal, profissional e multicultural, como categorizam os elementos dispositivos da amizade na educação médica, no paradigma da integralidade, do integral. Então, a conclusão é essa. Os alunos identificam essa amizade como ela sendo um elemento constitutivo dessa identidade, não só profissional, identidade médica, mas também pessoal, multicultural, e é um dispositivo da, como é que se diz, na educação médica. Pode passar? Bom, e aí a pergunta é, da onde você tirou essa questão da amizade? Da onde surgiu essa questão da amizade? Então, em 99, foi publicado um livro chamado Universo Psicológico do Futuro Médico. E nesse livro do Universo Psicológico do Futuro Médico, que traz já todos os núcleos psicopedagógicos de todas as faculdades de medicina do nosso país, de 99, que agora tem muito mais, ele tem um momento do livro em que ele fala da amizade pedagógica, da amizade professor-aluno, que é uma amizade para a humanidade. E eu fui procurar o que era amizade pedagógica, e só consegui achar isso na filosofia, que é, novamente, Ortega, né? Pode passar. E aonde nós encontramos essa questão da amizade? No juramento de Hipócrates. Né? Então, Hipócrates, desde lá de trás, já mostra que ser amigo é considerar meu mestre nesta arte igual aos meus pais, considerar seus descendentes iguais aos meus irmãos, ensinar-lhes esta arte se desejarem aprender, transmitir preceitos, instruções orais e todos os outros ensinamentos. Então, desde Hipócrates, nós já temos a questão do que é um professor amigo, o que é um médico amigo, para
dar continuidade dessa questão da amizade aos nossos discentes. Pode passar? Bom, os vínculos de amizade entre professor e aluno contribuem para o desenvolvimento não só intelectual, né? Não é só aprender biomedicina, mas também os afetos, como a professora Mona Lisa falou. Então, esse desenvolvimento emocional e intelectual da dupla, reconhecimento das habilidades adquiridas por eles na socialização primária é ensino fundamental 1 e 2. Então, existe um autor português que fala nessa socialização. E você, nesse rito de passagem para a socialização secundária, você tem de verificar se essa socialização primária ela foi feita de um modo compatível com o necessário para essa socialização secundária. Então, nós estamos falando isso justamente porque nós estamos vivendo um mundo em que os vínculos estão bem interrompidos, né? Pode passar. E por que é importante verificar esses vínculos? Pelas crises que os estudantes, meninos e meninas, como eu chamo, e todos nós, eles apresentam durante o curso. São as crises de ajustamento, né? Como é que se diz? As questões suicidas, a prevalência de suicídio, a prevalência de ansiedade, depressão, estão fora do seu estado, estão vivendo numa república, estão vivendo num apartamento alugado, muitas vezes já estão vivendo com o seu namorado, muitas vezes já têm filhos. Então, todas essas questões afloram, principalmente quando os alunos entram no ciclo clínico, que é o momento que ele entra em contato com o real sofrimento humano, ele entra em contato com o sujeito. E ele aprendeu, esse sujeito, na verdade, no cadáver. Ele não aprendeu num corpo, ele aprendeu num corpo dissociado e num corpo morto. Então, essa é uma das funções, vamos dizer assim, da consciência corporal, né? Para ele entender que o seu corpo ele tem afetos, assim como o corpo do outro em sofrimento também tem afetos, né? Então, isso que é importante, por isso é importante saber o que é a pedagogia da amizade em educação médica. Pode passar? Bom, e achei muito interessante, porque quando você faz uma tese, você descobre, assim, algumas entrelinhas, né? Alguns aspectos pitorescos. E foi quando eu descobri que Aclis que os guerreiros Aclis e Ajax, eles, antes de entrar na guerra, eles jogavam. E tem como é que se diz? Esse vaso, né? Que mostra esse jogo que eles faziam. E aí eu fiquei imaginando, né, essa guerra, o aluno entrando num campo de ação, né, em que é uma guerra, ele e o paciente. Quer dizer, como é que vai ser esse conflito? Como é que vai se dar esse conflito? Quer dizer, o que eu vou poder fazer por essa pessoa e seus conflitos? Seja eles doença orgânica ou conflitos emocionais. E pensei isso também na sala de aula, que é um jogo, né? Como é que eu, de repente, entro numa sala de aula com 80 alunos e que estratégia eu uso para poder lidar com 80 alunos? Pode passar? E aí tem o Ortega, que tem 3 livros, né, sobre a questão da amizade, as genealogias da amizade, as políticas da amizade, e tem um outro também da amizade em Foucault, né? Então, estudar a amizade é poder pensar na construção de uma nova imagem societária, com espaços de agir, né, sobre formas de relacionamento com esses alunos, de sociabilidade, para atingir o político. Mas o político aqui é o político da Hannah Arendt, né? Não é o político dos partidários, do político que está aí.
E a amizade constitui uma alternativa às velhas e rígidas formações de relações institucionalizadas, né? Saindo da saturação dos dilemas das relações e entrando numa dinâmica nova com esses alunos, com novas estratégias. Pensadores, sociólogos, filósofos vêm colocando essa questão em estudo para se repensar, reconstruir o político e a democracia. Isso nada mais é do que Donald Winnicott, né? Que é um psicanalista que traz que quanto mais você se organizar internamente, quanto mais o sujeito ou a sociedade se organizar internamente, nós teremos realmente uma democracia. E assim eu termino a minha exposição e estou aberta às perguntas, e mais uma vez eu queria agradecer aí são os alunos da amizade, tem uma das alunas que tem uma performance em tecnologia maravilhosa. E essa imagem que ela colocou no Google dela, no Face dela, foi uma das coisas mais pitorescas que eu vi, que são os alunos se formando, saindo do Hospital Universitário da Freguini. Pode passar o outro. Um amigo deve ser mestre tanto na arte de adivinhar como na de permanecer calada, que é do Nietzsche. Pode passar? Obrigado, gente. Aos amigos que estão lá para me pôr para cima quando eu me sinto embaixo. Uma das coisas mais importantes quando eu fiz uma chamada online aos alunos de medicina, eles estavam paralisados frente à situação da Covid. E eles estavam tão paralisados que eles não conseguiam imaginar que eles poderiam fazer um Zoom, né, e se encontrarem. Então, o que eles me agradeceram foi quando eu fiz um Zoom, né, e os chamei, e eles disseram, nossa, nós estamos podendo rever a turma através da internet, através da tecnologia. Porque eles estavam tão solitários e cheios de perguntas, como é que vai ser o ano, que doença é essa? A senhora já passou por essa doença? Então, eles faziam a si mesmo tantas perguntas, e eles não tinham nem tempo, né? Nem estratégia para poder pensar que eles podiam se organizar internamente e externamente e poder se encontrar, vamos dizer, entre eles, usando a tecnologia que eles muitas vezes usam em sala de aula e não prestam atenção à aula, né? Então, eles que dominam essa tecnologia não pensaram em usá-la a favor deles mesmos. Obrigada, gente. Perfeito, professora. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu vou só abrir um espaço aqui para a primeira pergunta que veio no chat, certo? Pois não. Que foi de Tatiane. Pode me colocar aí no Zoom, que eu apareço, para quem não me conhece. Pronto, está aparecendo. Eu já desbloqueei o Zoom. Está desbloqueado. Perfeito. A pergunta de Tatiane era: como os professores podem identificar as situações psicológicas discentes e auxiliá-los, sabendo-se que ainda há um ensino bastante verticalizado nas escolas de medicina brasileiras? Bom, a Associação Brasileira de Educação Médica, ela tem um congresso que é o COBEM, e isso tudo vem sendo discutido dentro dos congressos de educação médica, né? Os aspectos pedagógicos, metodologias ativas, outros tipos de avaliação do aluno, tudo isso, todas essas estratégias vêm sendo, como é que se diz, discutidas entre professores, e a direção da escola, com a Covid, ela vem cada vez mais capacitando os professores para as novas metodologias. E é muito difícil, porque tem muitos professores já com uma certa idade, mas eles estão fazendo um esforço enorme para poder, pelo menos na Escola de Medicina e Cirurgia, eu vejo isso também na UERJ e na UFRJ, eu vejo um esforço muito grande da parte dos professores para poder mudar a sua tecnologia. É uma tecnologia leve de ensino
para poder atender a demanda dos alunos. Inclusive usando o celular que eles usam em sala de aula, como é que nós, né, utilizamos esse celular a favor do aprendizado. Como é que identifica o sofrimento psicológico? Isso como é que se diz? É um passo a passo, né? É um caminho de formiguinha. Na verdade, a maior parte das escolas médicas hoje existe um núcleo de apoio psicopedagógico. O primeiro, se eu não me engano, foi da USP ou da Unifesp. E aparece esse depoimento lá no Universo Psicológico do Futuro Médico, em 1999. Esse livro é muito completo e eu acho que esse livro é um livro-mãe para quem quer entrar no assunto. E, na verdade, o importante, existe uma carta chamada Carta de Marília, e que dá todo o protocolo, como deve ser a psicologia médica e como que os professores podem identificar nos seus alunos os seus conflitos e as suas dificuldades. E muitas vezes o que acontece nos residentes, porque eu estou com uma colega online aí, que é a Isabel fez um trabalho verificando o estresse nos residentes. E ela percebeu que esses residentes sofriam, mas que eles tinham de se colocar numa postura, vamos dizer assim, de enfrentamento, e não colocando as dificuldades deles. Quer dizer, a partir do momento que eu sou médico, eu tenho que saber tudo. Eu não posso ter dúvidas, eu não posso perguntar ao outro, eu tenho de enfrentar a situação. E, na verdade, é um enfrentamento perante ao medo, né, que todos sentem desde que entram na faculdade de medicina. Mas esse medo e essa angústia não é falado, né? Cada doente que eles atendem, se a gente, como é que se diz, usar a experiência Balint, aquilo que eles atendem mexe com o seu afeto, com o que está de história guardada dentro de si, que é o trabalho que eu faço na psicologia médica. Tem uma outra professora, que é a professora Tânia, que também me ajuda, que é o trabalho da contra-transferência, que é o que a gente vai o tempo todo ajudando os alunos a perceberem como seus afetos são mexidos e como é que eles dão conta desses afetos mexidos e, quando não dão conta, que eles procurem ajuda. Então, cada vez mais, como é que se diz, nós já temos núcleos por todo o país. Nós já temos, na Associação Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, existe já a Abralint, se eu não me engano, Abralint, nunca sei falar isso direito, que é o Shazam, que coordena no Brasil inteiro. Então, nós temos os grupos Balint no Brasil inteiro, ajudando esses alunos a poder identificar os seus afetos para poder tratar melhor os seus pacientes, que é um trabalho muito bonito. Tem uma aluna falando que na FAMENA temos o NUAD. É exatamente isso. Tem vários núcleos pelo país inteiro. Eu agradeço imensamente a você o desafio e adorei ter falado com vocês. E levar para o norte do país um pouco do que eu aprendi. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo. Um beijo grande para vocês. Outro. Um abraço. Tchau.